E hoje nós vamos trazer um vislumbre do nosso próximo mês aqui, com uma palavra de introdução. Não sou eu que irei ministrar na conferência, a nossa querida e amada Yane Lipatinho, uma mulher de Deus maravilhosa. Eu sempre digo que ela é minha musa inspiradora, porque ela é uma mulher da palavra, conhecedora da palavra. Todos os dias ali com lives, com estudos bíblicos. Ela tem um encontro com mulheres toda terça à tarde, há muitos anos. Então é alguém admirável. E eu vou seguindo os passos dela, eu vou crescendo ali. Ano passado ela esteve conosco, foi poderoso. E eu creio que o Senhor tem uma porção dobrada para nós. Então nós todas como equipe estamos ansiando também. E todas vocês que nos visitam, as que estarão aqui, eu tenho certeza que serão dias que vão marcar a nossa vida. Eu sempre digo que conferência é conferir o que o céu está gerando, e nós vamos conferir isso juntas, amém? Então, quero que você acompanhe comigo a palavra de hoje. No final teremos alguns presentes também, então você vai poder sair daqui presenteada pelo céu com a palavra, pela terra com presentes, é muito mimo do Pai conosco. Jeremias 29, versículos 5 a 9. Jeremias 29, 5 a 9. Eu acredito que eu tenha colocado aqui nesse início só os 5, depois eu vou ler o restante para a gente ganhar tempo. Diz assim para nós: construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas. Nesse momento, só até aqui. Depois a gente volta para esse texto. Meninas, falar de jardim, de volta ao jardim, de volta à essência, é a gente olhar para esse lugar de origem mesmo. Esse lugar onde tudo começou. Esse lugar onde Deus estava, onde Deus formou, e entender o propósito original. Por que aconteceu assim? Como era para ser? Eu, acho que há 2 semanas atrás, cheguei em casa de atendimento, quinta-feira, tarde da noite já, estava cansada, e a Laura tinha que levar um bolo para a escola, era um trabalho da escola, e o bolo tinha que ser numa forma redonda, sem furo no meio. Toda redonda. E a única forma que ela e Eduarda Brito acharam lá em casa foi uma forma de pizza. E eis que eu chego, o bolo está lá espalhado naquela forma, dessa alturinha assim de bolo. Aí eu falei, meu Deus, vocês têm mãe, o que vocês estão achando? Que vão levar esse bolo horroroso? O que vão falar de mim? Da mãe de vocês, né? Que mãe pensa assim, né? O que vão pensar que essas crianças não têm mãe? Vão dormir que eu vou fazer outro bolo. Fui lá bater o bolo, bati o bolo, todo bonitinho. E fui pegar forma, só que eu não tenho forma redonda, gente, sem o furo no meio. E eu só me lembrei quando a massa estava pronta. Abri o armário de forma e achei uma forma com fundo removível, de torta. Ela era de bolo? Não, ela era de torta. Mas era o que eu tinha. Eu falei, vai dar certo, vai dar tudo certo. Coloquei a massa e subi fazer minhas coisas, para dar o tempo do bolo assar. Estou sentindo um cheiro de queimado e uma fumaça na minha cozinha. E o cheiro tomando conta da casa. Eu abri a janela, mas eu não queria abrir o forno, porque eu queria que aquele bolo assasse rápido. Eis que metade da massa caiu toda pelo fundo da forma. Virou uma bola de carvão no meu forno. O cheiro está na minha casa até hoje. Eu abro os armários, eu sinto o aroma nada agradável daquele dia que me lembra. Mas o que eu fiz? Vai esse bolo aqui mesmo, porque eu sou mãe e eu vou dar um jeito. Fiz uma cobertura bem gostosa, não removi porque não dava, joguei por cima, cobri com alumínio, pus na geladeira, tirei uma foto e mandei para a Laura. Falei, Lala, teu bolo está aqui, amanhã cedo você leva para a escola, faz teu trabalho, vai dar tudo certo. Ela chegou da escola, mãe, não deu nada certo. Falei, ué, Laura, por que o bolo ficou redondinho ali? Diminuiu um pouco a massa, mas deu certo. Mãe, o pessoal ia comendo, ia fazendo uma cara. Quando eu fui experimentar, o bolo era puro carvão. Gente, que humilhação. Mãe, pegou um gosto de queimado. Gente, aquela fumaça do forno impregnou na massa e ninguém comeu. E eu sou assunto na escola até hoje. Antes tivesse deixado elas levarem o bolinho delas lá na forma de pizza, né? E por que eu estou dizendo isso? Porque se a gente não olhar para aquilo que era para ser o original, a gente vai dar essas cabeçadas na vida. Usar algo que não foi criado para
propósito, não vai dar certo. Pegar uma forma de torta para fazer um bolo, não vai dar certo. E deu tudo errado mesmo. As consequências vieram, estão na minha casa até hoje. Quando erramos, quando esquecemos do plano original. Por isso que, se todos os dias a gente for para a palavra e nos lembrarmos, Senhor, qual era o teu plano original? Ah, Deus, eu sei que as coisas foram sendo distorcidas. Ah, tanta coisa aconteceu na minha história, no meu caminho, mas Deus, qual é o plano original? Como nós evitaríamos e podemos evitar tragédias, podemos evitar danos, consequências, quando nos lembramos o que era no início, para que era no início, qual o propósito do coração de Deus. Nós vemos lá em Gênesis 1, Deus criando o mundo, colocando forma. Vemos lá em Gênesis 1:26, Deus criando o ser humano. E Deus vai dizer que tudo que havia feito havia ficado muito bom. E sabe, voltar para esse lugar, em primeiro lugar, é entender que é o nosso lugar de identidade sendo firmada. Quantas vezes já falamos isso aqui? Talvez o assunto mais repetido, a nossa identidade em Deus, mas é a área mais atacada na nossa vida. É onde nós mais sofremos, é onde nós mais oscilamos. Um dia sabemos que somos filhas amadas, outro dia já duvidamos. Será que sou tão amada assim? Será que tenho valor? Na origem, Deus se apresentou como o Deus que nos criou. Efésios vai reforçar isso, Paulo aos Efésios 1:4, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Antes dele criar todas as coisas, já éramos escolhidas nele. Tiago 1:18, por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos como que os primeiros frutos de tudo o que Ele criou. Ele decidiu fazer isso. Deus decidiu nos escolher nele, para que andássemos nele, para que glorificássemos Ele. Sabe, talvez você tenha algumas experiências no colégio, assim, de aquelas situações humilhantes, que tinha que escolher o time para o vôlei, futebol, handball, basquete, você era a última a ser escolhida. Você estava lá na fila já sabendo, né? E não vão me chamar. Não sou boa nesse jogo, nisso eu não sou boa. E é interessante porque Deus soberano, Deus sabendo já, desde o princípio, tudo que iria acontecer, tudo que o ser humano faria, Ele nos escolhe. Sabendo que seríamos péssimos jogadores, queríamos pecar, Deus nos escolhe. Na fila de Deus, nós não somos os últimos, nós somos como os primeiros frutos de tudo que Ele criou. Sabe, então, talvez no time você tenha sido a última e isso te gerou dores. Talvez feridas entraram no teu coração. Talvez até os seus pais tenham falado assim, nós não escolhemos você. Você foi um acidente, nasceu do acaso, você é a raspa do tacho. Você veio e a gente não estava nem planejando. Ah, não era para ser uma menina, era para ser um menino. Talvez tudo isso você tenha ouvido. E aí você se lembra, antes, até dos meus pais decidirem me ter, até dos meus pais irem lá no cartório me registrar, antes dessa dor entrar, antes dessas palavras chegarem ao meu coração, antes dessa ferida me marcar, antes de eu ouvir tantas coisas ruins, antes Deus estava. Deus chegou primeiro. Na nossa história, Deus chegou primeiro. Amém? Então, o que vier depois, é depois. Voltar à origem é entender a um Deus criador, santo, perfeito, glorioso, que me escolheu nele. Então, desculpa aí se meu pai não quis me ter, se minha mãe não quis me ter. Deus quis que eu viesse com essa feição, com esse sistema funcional, com esse jeito de falar, com esse cabelo, com essa altura. Nesse tempo, nessa geração, Deus me escolheu. Então, isso cura a nossa identidade. Essa é uma verdade que nos liberta. E sabe, Deus não se apresentou na origem como um solucionador de problemas. Deus não se apresentou no Éden como um dispenseiro de bênçãos. Apesar dele fazer tudo isso,
Ele se apresentou como a nossa origem, lá no jardim. Então, o que era esse lugar? O que era o jardim? Jardim vem de Gan, na origem, e é um lugar cercado, guardado, cuidado, um lugar perfeito, onde céu e terra funcionam perfeitamente. Lá tinha os animais, as coisas criadas, o ser humano, homem e mulher, e tinha todos os dias a presença de Deus. Todos os dias, sem faltar um, Deus vinha na viração do dia e cuidava da sua criação, e cuidava do ser humano, todos os dias. Sabe o que nós também entendemos na origem? É que Deus deseja se relacionar com o ser humano. É que Deus quis estar na história junto com a sua criação. Ele é a nossa origem, Ele é que estabelece a nossa identidade, mas Ele quer um relacionamento. Deus deseja isso, mas o que acontece? Lá em Gênesis 3 nós lemos, a tragédia do pecado entra. O pecado entra. E aí, como agora o céu que é santo, o céu que é perfeito, vai manter um relacionamento com a terra que agora não é mais perfeita. Com o jardim que agora não é mais esse lugar guardado, cercado, perfeito, depois do pecado. Se nós lembrarmos que Deus não muda, se nós lembrarmos que Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente, que aquilo que Ele fala, Ele cumpre, nós vamos entender que o propósito continuou o mesmo, se relacionar com o ser humano, mesmo com a tragédia do pecado. E aí nós vemos lá no Antigo Testamento, por meio de Moisés, os tabernáculos, o tabernáculo, a presença de Deus, Deus tabernaculou, habitou entre o povo no Antigo Testamento. Ele estava presente no deserto, Ele estava presente com os juízes, com os profetas, com os pais na fé. Deus estava ali presente no tabernáculo, essa representação da presença de Deus, porque o propósito original era o mesmo, estar no meio do seu povo. Deus, um Deus de relacionamentos. E aí depois nós vemos que vem Jesus. O pecado vem por meio do primeiro Adão, e aí vem Jesus, o segundo Adão, a Bíblia vai dizer. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Deus Emanuel, o Deus conosco. Mostrando para nós que ainda assim Deus desejava um relacionamento. Agora no Novo Testamento, por meio de Jesus, Deus se apresenta ao povo na sua revelação máxima. Jesus é a revelação máxima de Deus. Quem vê o Filho, vê o Pai. Quem conhece a Cristo, conhece a Deus. Deus se apresenta por meio de Jesus dizendo: eu ainda quero um relacionamento com a minha criação. Eu ainda desejo habitar no meio deles como era no jardim. Eu desejo vir todos os dias e cuidar deles como eu fazia lá na origem. Porque Deus não mudou. Porque o propósito não mudou. E aí Jesus morre. Os discípulos ficaram em crise. Será que acabou? Talvez se nós estivéssemos naquele tempo, meu Deus, meu mestre, o meu Senhor, o meu Salvador foi. E agora? Mas Ele vai preparar os discípulos e Ele vai nos preparar, porque Ele diz assim: eu vou para que venha o Espírito Santo. Eu vou para que venha o Conselheiro. Se eu não for ao céu, Ele não vem. Então hoje nós temos não só o Deus Emanuel conosco, mas o Espírito Santo de Deus em nós. Habitando em nós, se movendo em nós, se movendo através de nós. Isso é tão poderoso. E nos mostra que agora, 2025, Deus continua desejando um relacionamento conosco. Amém? Nos nossos dias, nesse ano da modernidade, da tecnologia, o propósito não mudou. Deus é de perto, Ele não é de longe. Deus está nesse lugar, Ele está em você. Deus está na sua casa, Deus está nas suas lutas, Ele está por meio do Espírito Santo de Deus, nesse relacionamento maravilhoso que o Pai garante para nós. Então, só assim, com esse entendimento, por meio de Jesus, por meio do sacrifício de Jesus na cruz, que levou os nossos pecados, e com o Espírito Santo de Deus habitando em nós, só assim nós podemos hoje viver uma cultura do jardim. Resgatar o que era no jardim hoje, para a nossa casa, para o nosso tempo.
É possível, porque nós temos um socorro, nós temos um intermediador, nós temos um auxiliador. É possível viver isso. Então, hoje nós vamos responder essa pergunta aqui nessa noite. Como? Como fazer isso? Como viver a cultura do jardim? Como eu posso, na minha casa, viver esse deleite? Como eu posso, no meio das minhas lutas, experimentar esse lugar da presença de Deus, do descanso, da visitação? Talvez há tantos anos você esteja na igreja e você tem saudade de quando você sentia que Deus vinha. Sabe quando você ora e você sente a atmosfera mudou no meu quarto? Você está lá com seus joelhos dobrados, orando, e de repente, algo muda. No ambiente você percebe, Deus chegou, Ele veio, Ele está me ouvindo. Eu costumo dizer que eu só saio do meu lugar de oração quando eu sinto isso. Eu fico guerreando ali, até que eu tenha plena convicção no meu coração, Deus me ouviu. Eu guerreei, Deus me ouviu. Agora eu posso sair em paz. Agora isso que estava tirando a minha paz, isso que estava no meu controle, agora está com Ele, eu estou em paz. Ele me ouviu. E agora, independente dos resultados, vai ser conforme a vontade do Senhor. Então, para responder essa pergunta, primeira coisa, como viver a cultura do jardim nos nossos dias? Primeira coisa, em submissão a Deus. Submissão a Deus. Sabe, é muito curioso quando nós lemos a palavra com os detalhes, quando a gente presta atenção nos detalhes, entendendo que nada está por acaso. Lá em Gênesis 1, na criação, Deus se apresenta como Deus. Ele é Deus. Deus criou, Deus disse, haja luz, Deus falou e aconteceu. Mas lá em Gênesis 2:7, na criação do ser humano, vai dizer assim para nós: então, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Para a criação ele é Deus, para o ser humano ele é o Senhor Deus. Desde a origem, ele diz para nós: eu sou o Senhor. Sou eu que sei, sou eu que falo, sou eu o Senhor. Deus na origem se apresenta não como o Deus da criação, mas como Deus Senhor para nós. Ele se apresenta assim para nos mostrar o nosso papel. Nosso papel então é de nos submetermos a Ele, de amá-lo, de honrá-lo, de obedecê-lo, de temer a Ele, de reverenciar, de nos colocar humildemente debaixo da poderosa mão dele. E ele não se apresenta assim como um Senhor cruel, maldoso, que determina regras, mas para nos proteger de nós mesmos. Deus, sabendo do que o ser humano seria capaz, disse: eu sou o Senhor, e se vocês se submeterem a mim, as coisas vão ir bem para vocês. Eu sou o Senhor, e se vocês obedecerem os meus decretos, as bênçãos vão perseguir vocês. Eu sou o Senhor, então se coloquem como um vaso que se molda às minhas mãos, que não resiste, que é maleável. É assim que ele se apresenta. Ele é o Deus que cuida, Ele é o Deus que protege, Ele é o Deus amoroso, mas Ele é o Senhor. Eu amo que, fazendo um paralelo com o Salmo 23, o mais conhecido talvez nosso, vai dizer o quê? Vamos lembrar? O Senhor é o meu pastor. Quem é o pastor? O Senhor. Então nós, como ovelhinhas, o que a gente gosta muito? A gente gosta do pastor, que cuida, que me livra do vale da sombra da morte, que me alimenta, que me conduz às águas refrescantes quando eu estou sedenta, que me leva a pastos verdejantes para eu me saciar. Eu amo ser uma ovelha que tem um bom pastor. Eu amo quantas vezes ali, numa dificuldade, falar: mas o Senhor é o meu pastor. Mas o que nós precisamos entender? Que Ele só é pastor de quem Ele é primeiro Senhor. Você quer desfrutar desse cuidado? Então deixa Ele ser primeiro o Senhor, porque é o Senhor que é o pastor. Ele não pode ser o pastor de quem Ele não é Senhor. Ele não pode cuidar de quem coloca como Senhor Mamon.
Dinheiro, 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 dinheiro. Ai, agora eu quero o cuidado do pastor. Mas ele não é Senhor dessa vida. Ah, eu quero curtir minha vida, fazer bem o que eu entender, vou abandonar minha família. Mas eu quero uma oração, pastora. Faz uma oração forte. Faz uma oração poderosa. Não vou fazer porque Deus não vai ouvir. Porque Ele é o pastor de quem Ele é primeiro, o Senhor. Na origem Ele se apresentou assim. O pecado entrou quando Adão e Eva deixaram de ver Deus como Senhor. Quem Ele pensa que Ele é? Para dizer o que nós não podemos comer? Nós somos senhores de nós mesmos. Uma única regra, uma única proibição. Não é Senhor coisa nenhuma. Nós sabemos o que nós devemos fazer. E até aqui eu quero fazer um parênteses que eu aprendi com uma psicopedagoga cristã sobre a criação positiva, que diz que nós não podemos dizer não para os filhos. No jardim Deus disse não, um não bem grande, não coma. Se nós estamos aprendendo com o Senhor, como mães, diga não para os seus filhos. Não faça, não vá, não faça isso, não pode, não vai. E não dê explicações, tá? Não precisa, você é mãe, autoridade. Deus disse não para o ser humano, mas ele não viu Deus como Senhor ali. A tragédia do pecado acontece. Sabe, algumas consequências que eu quero trazer para nós nessa noite, de quando nós deixamos de ver Deus como Senhor. Olha o que acontece: autossuficiência e ansiedade. Por quê? Nós queremos controlar tudo sozinhas. E aí o peso da vida vai vindo, porque nós não controlamos nada. Então nós vamos ficando autossuficientes, fazendo as coisas, fazendo, isso só vai gerando em nós ansiedade. Quando Ele deixa de ser Senhor, nós nos tornamos controladoras. Mulheres que querem controlar tudo. Querem controlar o marido, querem controlar os filhos, querem controlar o chefe, querem controlar as amigas. Meu Deus, Senhor, nos ajuda. Livra de nós esse controle. Talvez esse seja um sintoma que você esteja identificando aí. Isso é prova, isso é evidência de que Ele precisa voltar ao senhorio da sua vida. Senhor, nos ajude. Tentamos controlar o futuro, as pessoas, os resultados no trabalho, em vez de confiar que Deus está no controle. Outra evidência: nós tomamos decisões precipitadas ou fora da vontade de Deus. Porque nem oramos. Nem vamos consultar Deus. E aí vamos tomando decisões. Mandamos mensagens que não deveríamos nunca ter mandado. Falamos coisas que não deveríamos nunca ter falado. Bastava ir fazer uma consulta com o Senhor. Senhor, eu sou tua serva, eu me submeto. É para eu fazer isso? É para eu iniciar isso? É para eu responder isso? É para eu fazer essa escolha? Uma oração evitaria tragédias. Mas nós vamos tomando decisões precipitadas. Entramos em relacionamentos sem orar. Ignoramos os sinais. Tudo isso. Uma vida espiritual rasa ou distante. Nós vamos ficando no raso quando Ele não é o Senhor. Oramos só quando temos uma necessidade, porque Ele é o meu servo. Eu tinha uma vez uma pessoa do meu convívio na igreja, que ela tinha umas orações muito engraçadas. E um dia eu tive coragem de falar para ela: amiga, eu acho que você está orando errado. A gente ia ter um ensaio na igreja, daí, vamos orar? Alguém tem algum pedido? Daí as pessoas abriam o coração e ela falava assim: por hoje eu quero paz. Por hoje eu quero paz. Tá, mas mais alguma coisa? Não, só paz. Tá bom, vamos orar. Aí no outro ensaio: por hoje eu quero amor. Aí eu, gente, parece que Deus está assim, ó, gotas de bondade, gotinhas de presença. Eu falava: amiga, eu acho que não está certo assim orar, não. Eu era jovem, adolescente, né? Eu falei: não tá, acho que não está certo, não. Vamos orar pela presença, vamos buscar aquilo que Ele quer para nós. Mas às vezes é isso, a gente não usa amuleto, glória a Deus, a gente não acredita em signo, aleluia, mas a gente fica buscando o Senhor assim: por hoje, só por hoje, pode ser essa bênção aqui? Por hoje, Senhor, eu quero que o Senhor faça assim. Que essa porta se abra, que essa se feche, que o tapete venha na minha frente, que luzes apareçam. Só por hoje. E aí não acontece. Aí a gente chora.
Aí a gente fica birrenta, aí a gente abandona a fé, aí a gente fala, não vou mais orar, viu? Não aconteceu o que eu pedi. Mas quando Ele é Senhor, nós chegamos com humildade, Senhor, se for da Tua vontade, faz isso. Mas se não for, a minha se submete à Tua, que seja a Tua vontade. Porque até o próprio Cristo não fez a vontade dEle. Nessa terra, o que Ele falava? Que seja a vontade do meu Pai. Senhor, afasta de mim esse cálice, mas que seja conforme a Tua vontade. O próprio Cristo se submetia à vontade do Pai. E nós queremos que Ele seja o nosso servo muitas vezes. Quando eu não me submeto versus quando eu me submeto. Quando eu não me submeto nos meus relacionamentos, eu busco preencher o vazio em pessoas. Ai, quantas vezes nós não fazemos isso? Quantas vezes há um vazio tão grande em nós e nós vamos para as pessoas. E coitadas das pessoas. Coitadas das suas amigas que estão se esforçando muito para preencher esse vazio e elas não vão conseguir. Porque eu já fui uma pessoa que queria preencher os meus vazios com pessoas. E eu só colocava peso, eu só colocava carga e afastava as pessoas. Mas quando Ele vem e preenche, aí é leve, aí é legal, aí é simples, prazeroso. Então, quando eu me submeto, eu descubro que sou amada por Deus. E eu escolho relacionamentos saudáveis. Na minha rotina e prioridades, quando eu não me submeto, vivo sobrecarregada, sem tempo para fazer o que importa. Quando eu me submeto, organizo o dia, buscando em primeiro lugar o reino de Deus. Quando eu não me submeto, na minha autoimagem, eu me comparo com outras mulheres. Quando eu me submeto, eu vejo-me como filha amada, criada à imagem e semelhança de Deus. Amém? Essas são algumas das áreas que nós podemos ver a insubmissão e a submissão. E eu quero que você grave uma frase que diz assim: quando entregamos o controle a Deus, não perdemos liberdade, ganhamos descanso e direção. Só entregue o controle a Deus. Você não vai perder a sua liberdade, pelo contrário. Você vai viver de acordo com a vontade de Deus, você vai ter descanso e vai ter direção. Essa semana eu experimentei algo assim. Eu estava aflita com uma situação e eu pensei, o que eu posso fazer para resolver isso? O que está nas minhas mãos? Nada. Nada. Nessa situação não tem nada. Tem coisas que Deus faz uma parceria com a gente, não é verdade? Ó, eu vou agir, mas você vai lá e fala tal coisa. E nessa situação não tinha nada. E aí eu fiquei pensando, Senhor, então o controle está nas Tuas mãos e eu vou descansar. E eu orei até que essa verdade ficasse cravada no meu coração. Entregue o controle, entregue as suas preocupações e experimente a verdadeira liberdade. Então, esse primeiro lugar, nós somos apresentadas ao nosso Deus como um Deus que é Senhor. Você pode dizer isso? Deus é o Senhor. Ele é o Senhor. Segundo lugar, para vivermos a cultura do jardim nos nossos dias, nós precisamos entender que há uma identidade sim, mas há um apontamento para a nossa função. Porque eu também já falei isso aqui algumas vezes, é muito bom nós sabermos que somos amadas, escolhidas, valiosas, mas não é para nós ficarmos paradas muito cheias, infladas com essas verdades. É para a gente se gastar. Então, na origem tem serviço, tem cuidado, tem cultivo, tem entrega. Gênesis 2,15 diz, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E aqui eu quero traçar um paralelo com o texto que nós lemos no início, lá de Jeremias, com o povo no cativeiro. Estamos falando aqui de um lugar perfeito do jardim, que era para ter cuidado e cultivo. E agora nós vamos fazer um paralelo com um lugar nada perfeito. Um lugar de aprisionamento, de sequestro emocional, cultural, onde o povo está ali sofrendo no cativeiro. E olha o que Deus, por meio do profeta, vai dizer ao povo. Construam casas e habitem nelas. Plantem jardins e comam de seus frutos.
Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. O povo havia sido levado ao cativeiro. E aí algumas pessoas estavam chegando para o povo como adivinhos, falando em nome de Deus o seguinte: não façam nada que vocês vão ficar bem pouco tempo. Não façam nada. É bem pouco tempo, já já vocês vão ser soltos e vão voltar para a terra de vocês. Então, fica aí sossegadinho, não faz nada. Aí outros vinham e falavam assim: vocês vão ficar muito tempo aqui, hein? E vão morrer aqui nesse cativeiro. Vocês vão ficar muito tempo aqui. E aí Deus, a ordem de Deus foi: não acreditem neles. Não acreditem. Vivam normalmente. Vocês vão melhorar o cativeiro. Vocês vão plantar árvores e vão comer dos frutos dessas árvores. Uau, é um tempo considerável. Vocês vão casar e vão ter filhos. Vocês vão construir casas. A prosperidade desse lugar vai depender do serviço de vocês, do trabalhar de vocês. E aí mais à frente Deus vai dizer: porque eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim e uma esperança. Esse versículo vem desse contexto. Estão dizendo isso e vocês vão ficar ansiosos se vocês acharem que é rápido. Estão dizendo que vai demorar e vocês vão ficar alienados se vocês acharem que vai demorar. Mas eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, e são pensamentos bons. Vocês estão no cativeiro, mas eu é que sei os pensamentos e são bons. Vocês estão no jardim, é perfeito, os meus pensamentos são bons sobre vocês, eu os escolho. Mas vocês estão sofrendo, angustiados, os meus pensamentos, diz o Senhor, continuam sendo bons a vosso respeito. Não importa o cenário, a ordem é clara: cuidem do jardim, cultivem, sirvam, produzam, melhorem o lugar que vocês estão, seja ele qual for. Você vive de aluguel? Melhore o lugar que você vive. Ah, mas não é minha casa, mas melhore, deixa bem linda, pinta a parede, coloca teus quadros, viva, melhore. Você pensa em ter filho e pensa assim: mas o mundo está tão ruim, mas no cativeiro era pior do que hoje. E a ordem foi clara: tenha filhos, reproduzam, vivam, essa é a nossa parte. O Senhor tem nos chamado para isso nos nossos dias. E sabe por que é tão importante falarmos disso? E talvez essa seja a mensagem da minha vida: sirva ao Senhor. Porque nós estamos vivendo cada vez mais para um serviço egoísta. Eu não vou servir a Deus e muito menos as pessoas. Eu não vou olhar para fora. Eu não vou fazer isso por ninguém. Eu não vou abrir minha casa para receber ninguém. Eu não vou ofertar, eu não vou trabalhar, eu não vou. Mas se olharmos para a origem, desde Gênesis no jardim, Apocalipse numa cidade, a ordem é clara: sirvam a todos. Nada façam por ambição egoísta, mas humildemente considerem uns aos outros. Considerem o próximo superior a vocês, porque nem o próprio Filho de Deus, sabendo ali de toda a glória, não considerou e não se apegou a essa glória, mas se esvaziou e veio a ser servo. Veio para servir. Veio para lavar pés sujos. Veio para enxugar pés sujos. Construam família, dominem sobre a criação, cuidem e cultivem do jardim. Sabe, para um jardim ficar bonito, jardim mesmo, tem muito esforço. Não o que vende lá na floricultura, porque ele pega o vasinho pronto, mas o
jardineiro, aquele que mexe na terra. É muito esforço, suja a mão, suja a roupa, se espeta ali com os espinhos. Olhar para isso é saber que vai demandar esforço. Para o jardim ficar florido, vai demandar muito esforço. E hoje a cultura é o oposto, né? Hoje a gente compra pronto. Hoje tem flores artificiais tão parecidas com as naturais. Hoje as coisas estão mais práticas, bem mais práticas. E a gente vai se acostumando com essa velocidade, com essa rapidez. E aí, quando o nosso jardim, família, começa a demandar trabalho, a gente não quer ter. A gente pensa assim, vamos para o mais prático? Vamos pegar pronto? Vamos trocar de amizade? Vamos pegar uma mais pronta, porque essa aqui está trabalhosa demais? Vamos mudar de igreja? Pegar uma pronta? Porque essa daqui está em construção ainda. Está sendo plantada. Muita coisa para fazer. Eu estava me lembrando que quando eu era menina lá em Assis Chateaubriand, minha cidade maravilhosa, que eu sempre faço propaganda dela, eu ia para a escola e minha irmã está aqui de prova. E aí mãe, ela também, que a gente quer levar uma flor para a prof. Queremos levar uma rosa para a prof. E minha mãe tinha um quintal, gente, com um monte de rosa. Dona Isolde, topíssima. Claro, o que ela fazia lá no jardinzinho dela? Cortava a rosa, tirava os espinhos, passava um papel em volta e a gente ia bem faceirinha com a florzinha pelo caminho. Prof, uma flor para você. Hoje minhas filhas falam, mãe, preciso levar um presentinho para o dia do professor. Sangue de Jesus. Meu Deus, iFood, Boticário, um creminho, um negocinho. Filha, 5 minutos chega. Vamos, leva para a prof. No máximo, faz um bilhetinho lá. Prof, te amo. Pronto, resolvido. Eu não tenho mais jardim, não tenho flor, não tenho esse trabalho. A vida está bem desse jeito. E aí, uma vez, na faculdade teológica ainda, nunca vou me esquecer, um professor levou um estudo, uma pesquisa, dizendo o quanto essa cultura rápida, veloz e consumista entrou em nós ao ponto de nós nos relacionarmos com Deus como um negócio. Eu vou lá pegar minha bênção, Deus me dá. Rápido, está demorando. Deus, é para hoje, Deus. Não, que processo o quê? Não quero gerar testemunho nenhum, só quero a bênção. Não quero processo, né? Não, Senhor, cadê minha bênção? 5 semanas de oração em prol do amor. Aí você vai na campanha das 5 semanas para você arrumar um marido. Gente, isso aconteceu aqui na igreja uma vez. Não para arrumar marido. Quer dizer, eu não sei. A irmã chegou, pastora, eu vou entregar uma envelope, porque eu vim atrás da minha bênção. Falei, irmã, você guarde o seu envelope. E quando você entender que não precisa fazer troca com Deus, você entrega o seu dízimo e a sua oferta. Porque não é uma troca. O que temos que Ele já não tenha nas suas mãos? O que temos nós para trocar algo com Deus? Meu Deus! Mas a verdade é que dá muito trabalho. E hoje, ainda com a inteligência artificial, esses dias também li, cancelaram um lançamento de livros, porque eles identificaram que todos os livros, ou a grande maioria, tinha sido escrito pela inteligência artificial. Cancelaram o lançamento de grandes livros, porque eles identificam. Então, essa rapidez, nós queremos grandes resultados com o mínimo de esforço. Eu quero agradar a prof das minhas filhas, comprando um negócio bem rapidinho ali, pelo telefone, de preferência, que eu não tenha que sair de casa. É desse jeito. E aí, isso se infiltra nos nossos relacionamentos. Isso se infiltra no nosso serviço. Se não lembramos da ordem clara de Deus, se não lembramos que isso demanda esforço, trabalho, nós vamos viver numa cultura de recebedor. Me dá, eu quero. Essa família não faz nada por mim. Quantos cônjuges estão brigando porque entram nessa briga mesmo, nessa encrenca na casa de que, eu fiz, você não fez. Eu faço, você não faz. Eu te falei isso e você não falou de volta para mim. Quando nós desenvolvemos uma nova mentalidade, a mentalidade da cultura do jardim, nós entendemos que somos devedores.
Nós não somos cobradoras, nós somos devedoras. E aí, se somos devedoras, porque Jesus já pagou todo o preço, nós devemos, então nós entramos na nossa casa assim, o que eu posso fazer para melhorar esse ambiente? O que eu posso fazer para servir melhor a minha família? O que eu posso fazer para servir melhor os meus amigos, a minha igreja? Não é o que eles fazem por mim, é o que eu posso fazer. E sabe o que é lindo? O jardineiro não faz ali em troca, em barganha, mas se tem uma garantia, é que ele vai ver uma flor nascendo. Se ele tem uma certeza que daquele trabalho, daquelas mãos calejadas, vai nascer uma linda flor. E aí a contemplação daquela linda flor vai ser a recompensa do penoso trabalho dele. Nós queremos o jardim pronto, nós queremos a família pronta, mas há um esforço, há uma demanda, há uma doação, há uma entrega, há um cultivo, há um mexer na terra, há uma poda que precisa ser feito, há ervas daninhas que precisam ser tiradas do meio do jardim, há uma cerca que talvez precisa ser colocada para proteger o jardim. E aqui também eu quero falar para as mães, jardim é lugar protegido. Cuide dos seus filhos. Cuide enquanto é tempo. Quantos são os números de abusos? Quantos são os números aí crescentes de jovens, de adolescentes, de crianças que sofreram algum tipo de abuso porque estavam desprotegidos? Porque dormiram na casa de alguém que não era para dormir e ali viram conteúdo que não era para ver. Ali mexeram no celular escondido, ali saíram de casa escondido, ali tiveram conversas com pessoas maldosas porque o jardim estava descuidado. Depois ficam só as consequências para que haja um tratar, um trabalhar, e é muito penoso. Nosso papel como mães e como igreja, talvez você não tenha mais filhos ou não tenha filhos, mas há alguém perto de você que você pode proteger, cuidar, ensinar e dizer: não vá por aí, não vá por esse caminho. Cuide do que seus filhos têm ouvido, quais são as músicas, os jogos, os conteúdos, as conversas. Deus vinha todos os dias, na viração do dia, para nos ensinar algo. Nós copiamos o nosso Deus. Todos os dias: filho, filha, como foi seu dia? O que você fez hoje? Com quem você conversou? O que você ouviu? Onde você foi? Deixa eu ver teu celular, por favor. Não é desconfiança, é cuidado, é proteção. Enquanto há tempo, um dia eles vão voar, vão ser flechas nas mãos do Senhor, mas que estejam bem polidas por você, por mim, porque Deus nos confiou essa missão, amém? Na cultura do jardim, nós somos devedores e não cobradoras. Nós devemos perguntar, então, o que eu posso fazer para melhorar a vida dessa pessoa? O que eu posso fazer para melhorar o ambiente em que eu estou? Como aquela que cuida, que cultiva, o que eu posso fazer? As suas amigas, elas são melhores depois que passaram a andar com você? Pensa aí um pouquinho. Como essas pessoas eram antes de você chegar na turma? As pessoas que estão pertinho de você, elas melhoraram pelo simples fato de você estar com elas? As conversas melhoraram, são edificantes. Os lugares melhoraram. Antes eram uns lugares meio estranhos e agora é igreja, restaurantes bons, em volta da mesa. As músicas melhoraram. Você consegue enxergar suas amigas cumprindo o chamado delas? Você consegue enxergar suas amigas na missão, desenvolvendo, rompendo com medo, com inseguranças? Você é uma incentivadora, uma impulsionadora, uma jardineira que cuida, que poda, que corrige. Porque essa é uma evidência, minhas amadas. O ambiente em que estamos precisa melhorar pelo simples fato de estarmos nele. Sabe, essa é a mentalidade que nós precisamos ter. A mulher de Provérbios 31, quantas coisas essa mulher fazia? E nós queremos ser tão elogiadas quanto ela, não é verdade? Eu acho lindo que vai dizer: você supera todas, minha amada. Muitas são mulheres maravilhosas, mas você a todas supera. Uau!
Ele era elogiado à porta da cidade. Eu quero que meu marido seja elogiado. Só que essa mulher trabalhava muito. Para chegar nesse elogio, teve muita entrega, muito serviço. Acordava cedo, dormia tarde. Você sabe como ela era incrível. Esse é o nosso padrão. Então, nós não podemos pular para a fase da colheita da flor, pular para a fase do receber o elogio. Nós precisamos cultivar esse lugar. Nós precisamos colocar esforço no nosso jardim. Será que temos feito isso? Que o Senhor nos livre de sermos cobradoras, de sermos briguentas, de sermos controladoras, mas que haja em nós um senso de missão, de cuidado, de zelo, de entrega em nome de Jesus. Terceiro e último. Para vivermos a cultura do jardim, nós precisamos entender que representamos a Deus. Lá em Gênesis, Deus vai dizer o quê? Cresçam e multipliquem-se. Ele nos fez a imagem e semelhança dele. Somos imagem e semelhança do Criador. E ordem, cresçam e multipliquem. Por quê? Porque o Deus da origem, o Deus Criador, desejou que na terra estivessem espalhados os representantes dele. Ele queria que o mundo o conhecesse pela sua representação por meio de nós. Então, nós representamos a Deus hoje. Hoje nós temos uma missão, representar bem a Deus. Representar bem ao nosso Deus. Tem um episódio no Antigo Testamento de Moisés, que era um representante de Deus. O povo sabia como Deus era, como Deus agia, as ordens de Deus por meio de Moisés. Era o representante máximo. E então, Moisés falava, era Deus falando. Moisés subia no monte para estar com Deus, vamos esperar. Moisés estava com Deus, Moisés vai dizer o que o próprio Deus falou. E o povo já tinha visto muitas coisas acontecendo. E aí, em um determinado momento, num episódio, Moisés cansado, indignado, irado por causa daquele povo obstinado. E Deus vai dizer assim, fale com essa rocha. O povo estava com sede, pedindo água. E Deus diz, fale com essa rocha. E vai verter a água dessa rocha. E Moisés faz o quê? Ele bate na rocha. Ele fere a rocha. O problema aqui não foi bater na rocha. O problema aqui não foi que Deus não se ira. Porque Deus, em outra ocasião, pediu para bater na rocha. A questão toda é que nessa ocasião Deus não pediu para bater na rocha. Nessa ocasião a ordem foi, fale com a rocha. É para você falar exatamente o que eu estou falando, fazer exatamente o que eu estou falando. Porque fazer as coisas para Deus e em nome de Deus, importa a forma que nós fazemos. Não podemos sair falando em nome de Deus se não for da forma como Deus pediu para falar. Deus me pediu para vir aqui te pedir perdão, seu chato. É melhor não ter ido. Deus me pediu para servir na igreja, então eu vou servir na igreja. Tem uma forma. Senhor, qual é a forma? Deus não falou para bater, Deus falou para falar. E aí o texto vai dizer, Números 20, 12, o Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão, como vocês não confiaram em mim para honrar minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que eu lhes dou. Deus coloca aqui a forma como ele foi representado como desconfiança. Deus pediu para fazer algo e não fazemos, vocês não confiam em mim? Como vocês não confiaram em mim, Moisés, para honrar a minha santidade à vista dos israelitas? Eles me viram agora como um Deus irado e eu não estava irado. Vocês me representaram tão mal que agora eles estão com uma visão distorcida de mim. Por causa disso, vocês terão consequências. Minhas irmãs, como que os nossos filhos estão vendo Deus? Um Deus briguento, impaciente, que derruba um copo no chão e Deus se ira? Que suja a toalha e é o fim do mundo? Nossos amigos de trabalho, falamos que somos crentes. Mas fazemos uma fofoca de vez em quando, falamos mal do colega, falamos mal do chefe quando ele vira. Então, Deus é fofoqueiro?
Deus é maledicente? Faltamos mais do que trabalhamos. Queremos sair mais cedo todos os dias. Falsificamos atestados. Ué, mas então, peraí. Ela é de Deus, é cristã, vai na igreja. E aí Deus é assim? A imagem que as pessoas que não conhecem Deus terão é a imagem que nós estamos passando. Porque hoje nós somos a representação de Deus na terra. Hoje não tem Moisés. Hoje tem o Espírito Santo de Deus em nós. E hoje somos nós que somos chamados de reconciliadores. Somos aqueles que vão levar o mundo que está perdido para Deus. As pessoas perdidas sendo reconciliadas com Deus. Como estamos representando a Deus? Qual a imagem que as pessoas estão tendo de Deus? Por meio da nossa vida, por meio das nossas palavras, por meio das nossas ações. Nos submetemos a Ele como Senhor. Estamos cuidando, cultivando, servindo. Temos uma entrega, somos doadoras e não cobradoras. E estamos representando bem a Deus. Quando nós representamos bem, quando nós perdoamos quem nem se arrependeu. Já teve que passar por isso? Perdoar alguém que nem sequer evidenciou arrependimento. Quando você decide pelo perdão, você está representando bem a Deus. Quando nós silenciamos, quando a vontade é bradar, vou gritar a todo mundo, vou esbravejar, não vou representar bem Deus se eu fizer isso. Quando nós amamos quem não merece o nosso amor, quando nós investimos em pessoas que até hoje não deu retorno, não tem gratidão, pelo contrário, falam mal, são traidores, mas você decide representar bem a Deus. Você decide viver o texto que diz: no que depender de nós, tenha paz com todos. Não é no que depender do outro. No que depender de você, esteja em paz. Faça a sua parte. Represente a Deus. Hoje, na sua casa, a autoridade que está entendendo essa palavra é você. Decida entrar lá dentro. Seja você filha, solteira ainda, mora com seus pais. Você casada. Para quem está ali com você, decida representar bem Deus ali. Sabe, o jardim uma hora vai florescer, você vai contemplar, você vai ver que valeu a pena o esforço, valeu a pena a entrega. Valeu a pena porque o Senhor esteve com você o tempo todo. Sabe, quando Jesus veio ao mundo, e quando Ele vai ali à cruz, ali Ele estava nos representando. Ali era a representação dos nossos pecados. Ali Ele representou a prostituta, a mentirosa, a fofoqueira, a briguenta, a rixosa. Ali na cruz Ele representou a cada uma de nós. Para que após isso, e por meio da cruz, pelo sangue dele vertido, pelo sacrifício dele, hoje nós pudéssemos representá-lo. E aí, para encerrar, 2 Coríntios 5, 18 a 20, vai dizer assim para nós: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Amém? Hoje, esse é o nosso papel. Hoje, nós podemos atrair o céu para a terra. Hoje, nós podemos representar a Deus a tal modo que, com as nossas atitudes, com as nossas palavras, as pessoas se reconciliem a Deus. Esse é o nosso ministério. Talvez você até hoje tivesse dúvida: qual o meu ministério? Você tem um chamado para ser uma reconciliadora, para apaziguar, para reconectar o perdido com o Salvador, para dizer: um dia eu estava nesse lugar
E o Senhor me encontrou. Vem que eu vou te levar para perto dele. Para dizer, olha, eu poderia me afastar de você. Talvez esse seja o caminho mais fácil, mas eu não vou. Sabe por quê? Porque eu tenho um ministério. O meu chamado é de reconciliadora. Nós somos compradas, minhas amadas, por um alto preço. Era para o nosso pecado estar estampado. E o Senhor levou a nossa vergonha para nos proteger, para nos salvar. Mas para nos dar uma missão também agora é com vocês. Até que Jesus venha, agora está na nossa responsabilidade. Formar, atrair uma cultura do jardim nos nossos dias. Amém? Eu quero orar por vocês, então eu queria que todas se colocassem em pé. Se você tem algo específico que quer entregar diante do Senhor, que você entendeu durante essa palavra, vem aqui para frente, as nossas intercessoras vão orar por você. Mas eu entendo que é um reposicionamento do céu sobre nós, que o Pai tem um alinhamento do céu para nós, que só está começando aquilo que Ele está gerando no nosso coração. Filhas, ainda dá tempo. É uma palavra para alinhar o nosso coração, porque ainda há muito para ser vivido. Há muito que Deus quer fazer no nosso coração, na nossa casa. Tem um futuro de paz preparado por Deus. Nós não estamos enxergando, nós não estamos lá ainda, mas tem. Se você tem algo que você queira entregar para o Senhor nessa noite, você precisa se submeter mais, você quer ajuda nisso. Você precisa entender mais sobre a tua identidade. Você quer representar melhor a Deus. Pode vir aqui que nós vamos orar juntas. E eu queria que todas nós, nesse tempo, fechássemos os nossos olhos. Você pode colocar a mão aí no seu coração. E por algum tempo fazer a sua oração a Deus enquanto você ouve aqui a Adri ministrando, tocando, enquanto você é ministrada por esse louvor. Você pode dizer a Deus sobre como está aí o teu jardim, como está aí as pessoas ao seu redor. Quais são os frutos que estão sendo vistos? Quais são as evidências? As intercessoras, por favor, podem orar aqui pelas meninas. Faça a sua entrega. Faça a sua oração. Contemple a presença de Deus no jardim. Agradeça a Ele porque Ele deseja esse relacionamento. Obrigada, Senhor, porque o Senhor não desiste de mim. O Senhor vem todos os dias sondar o meu coração. Pode pedir ao Espírito Santo de Deus nessa hora o que você precisa para viver mais nessa mentalidade do jardim. O que você precisa? Ele é o amigo, Ele é o conselheiro. Obrigada, Senhor, porque o Senhor não nos abandona. O Senhor não desiste de nós. Você é uma mulher que talvez tenha se sentido desprotegida no jardim. O mal entrou, coisas aconteceram. Hoje, o Senhor quer curar o teu coração dessas feridas, talvez de traumas. Ele quer que você entenda que você nunca deixou de ser filha. Antes de todas as coisas serem formadas, o Deus Criador desejou você, te escolheu, te comprou, te formou.
Deixa Ele ouvir a sua oração nessa noite. Deixa Ele curar, limpar o seu jardim. Deixa Ele te trazer para perto. Deixa Ele te trazer de volta. Nós temos mães com filhas aqui. Se você tiver com a sua filha, você pode pegar na mão dela e vir aqui à frente? Podem vir aqui. Amém. Amém. Olha quanta beleza nesse jardim, quanto alinhamento. O Senhor tem tratado de gerações. Houve um tempo onde uma ia à frente da outra. Víamos mães fazendo coisas e os filhos para trás. É o tempo onde a palavra já aponta que nos últimos dias o coração dos pais se voltaria aos filhos e dos filhos aos pais. E nós estamos vendo isso acontecer. Cuidem do jardim de vocês. E eu oro e declaro que os filhos, as filhas irão muito mais longe do que nós mães. Essas flechas irão alcançar lugares que nós estamos gerando em oração. E nós vamos contemplar com alegria essa geração de filhas como profetas do Senhor, usando os dons e talentos do céu para esse tempo. Eu creio num avivamento que já começou, mas que há uma colheita ainda para ser alcançada, e será por meio das filhas e dos filhos que estão sendo guardados, protegidos, gerados num lugar onde a presença vem. E você não tem negligenciado o esforço, você não tem negligenciado a vida de oração pelos teus filhos. Mães, acordem mesmo de madrugada, vão até os quartos e profetizem, unja, ore e declare que nenhum mal toque nos nossos filhos, que nenhum mal alcance essa geração bendita de adolescentes, de jovens, de crianças. A Deus nós oramos, Pai, para que o Senhor mesmo proteja a inocência das nossas crianças. Senhor, guarde elas em Ti. Que nenhum homem mal intencionado fira, toque e roube a inocência. E eu oro por você que talvez esteja sem os seus filhos aqui, que esteja esperando no Senhor a volta deles, que esteja esperando no Senhor o gerar de filhos ainda. Você ainda não gerou, você ainda é uma jovem, ou você é uma adulta que está esperando o cumprimento da promessa. Os seus filhos que ainda estão no coração de Deus serão uma flecha nas mãos do Senhor. Os seus filhos que já estão no sonho do Pai, que em Deus eles já existem, eles virão a essa terra e eles cumprirão o grande propósito do céu para a geração deles. E você se alegrará, você será uma alegre mãe de filhos. Em nome de Jesus. A nossa irmã Gersina está aí? Vem orar aqui, senti de você orar, que você deve ter algo para entregar para nós. Senhor,
Esta é a noite especial porque a Tua presença está aqui, Pai. Nós declaramos, Senhor, sobre essas mulheres, mães e filhas que estão aqui. Pai, a Tua palavra diz que quando um filho honra pai e mãe, ele terá vida longa, ele terá tempos de alegrias na terra, Senhor. Pai, eu oro nesta noite para que o Espírito do Senhor continue ministrando no coração dessa família, mães, filhas, mulheres que temem ao Senhor. A Tua palavra ela é certeira quando diz que o Senhor não nos deixaria órfão. Nós temos um Deus que cuida, um Deus que protege. E nesta noite, Pai, nós declaramos sobre essas mulheres, sobre mães e filhas que estão aqui no altar do Senhor, um lugar onde elas entendem que o Senhor está presente. Pai, que elas sejam cuidadas, que o jardim da casa delas sejam cercados pelo Senhor, que não haja, Senhor, ervas daninhas, que o inimigo não tenha acesso ao coração das filhas, dos filhos, que essas mães sejam mulheres com autoridade no nome de Jesus. Que o Senhor manifeste o Teu poder, a Tua graça, o Teu favor, Senhor. Nós estamos, Pai, aqui porque nós cremos que há uma essência do Espírito do Senhor nos protegendo, nos trazendo a luz da Tua palavra, Pai. Nos ensina, Pai, a viver o Teu propósito, em nome de Jesus. Amém. Por fim, só quero dizer para você que talvez não vá gerar. Isso não é só sobre filhos biológicos. Você tem um povo te olhando, um povo te observando. Talvez você lidera a célula. Há mulheres ali te olhando como uma mãe na fé, te olhando como alguém que tem algo a ensinar. Que o Senhor guarde o teu coração nesse lugar. Que lugar precioso de entendermos que há uma geração aprendendo com os nossos passos. Amém? Eu queria que você desse